Vamos discutir os valores gramaticais e os vários sentidos do vocábulo mesmo. Vamos tentar perceber o emprego dessa palavra numa questão da FCC Metrô São Paulo 2016. Alan Turing, após o término da guerra, sofreu ampla perseguição por ser homossexual. Mesmo vivendo na avançada Inglaterra, foi condenado à castração química em 1952. Na frase acima, a conjunção grifada apresenta sentido letra A, consecutivo, letra B, condicional, letra C, concessivo, letra D, temporal e letra E, causal. Lembrar que Alan Turing é considerado hoje o pai da computação moderna. Sabe o que você deve perceber? Deve perceber que cada sentido apresentado da letra A até a letra E é representado por uma palavra. São as famosas ideias adverbiais que são bem representadas por uma conjunção. Você tem que ter na cabeça pelo menos uma conjunção para cada ideia. Por exemplo, para a ideia de consequência, você tem que ter uma conjunção adverbial consecutiva, que é o tão que ou a expressão tanto que. Para a ideia de condição, uma conjunção adverbial condicional, que pode ser o se, pode ser o caso. Para a ideia de concessão, que nada mais é do que a ideia de oposição, conjunção adverbial concessiva, o embora, pode ser o conquanto, pode ser o apesar de, o não obstante, e pode ser a palavra mesmo que a banca está discutindo. Para a ideia de tempo, famosa conjunção adverbial temporal, é o quando, pode ser o enquanto ou outras locuções conjuntivas com igual valor. E para a ideia de causa, famosa conjunção adverbial causal, o porquê junto, ou a palavra como, ou então qualquer outra expressão que equivalha ao porquê. Pois bem, agora podemos voltar à questão e discutir o emprego da palavra mesmo. Mesmo vivendo na avançada Inglaterra, foi condenado à castração química. Note que há uma ideia nítida de oposição. De um lado, a Inglaterra avançada. E do outro lado, o Alan Turing foi condenado à castração química, episódio de que os ingleses se arrependem ou se envergonham até hoje. Portanto, você poderia trocar o mesmo pela palavra embora, embora vivendo na avançada Inglaterra, ou pela locução prepositiva apesar de viver na avançada Inglaterra. Conclusão, você só poderia ficar com a letra C. O mesmo empregado com valor de conjunção, o que é um emprego previsível por conta do sentido que temos no contexto. Tranquilo? Quer reforço? Então, vamos olhar o mesmo com o sentido de próprio. É o pronome de reforço. A palavra que está na frase, de modo correto, mas pode ser eliminada e não vai prejudicar o sentido. Acompanhe. Ela mesma comandou a reforma. Leia sem a palavra mesma. Ela comandou a reforma. Pronto, construção correta. Troque pelo plural. Elas mesmas comandaram a reforma. Naturalmente, elas comandaram a reforma. Construção igualmente correta, porque nesse caso, mesma concorda com o pronome, com o sujeito. Ela mesma, elas mesmas. Se nós trocarmos por próprias, elas próprias comandaram a reforma. Construção igualmente correta. Veja, ela confessou, eu mesmo fiz o assalto. Aí temos um equívoco. Por quê? Porque nesse caso, eu, sujeito, naturalmente é feminino. Tem que ser eu mesma fiz o assalto. Então, nesse particular, você consegue notar o que é errado e o que é certo. E ainda, apesar de doente, ela mesmo fez o jantar. Não tem lógica de concordância nominal, porque o correto é mesmo doente ou apesar de doente, ela mesma fez o jantar. Tranquilo até aí? Então vamos conhecer um outro aspecto da palavra mesmo. É o mesmo no papel de advérbio, naturalmente relacionando-se ou com o verbo, com o contexto completo, ou com um adjetivo. Olha a primeira frase. Mesmo seu pai não foi defendê-lo, significa até mesmo seu pai, também seu pai, não foi defendê-lo. É o emprego correto e o mesmo tem valor de advérbio. Mesmo os amigos negaram-lhe ajuda.
significa até os amigos negaram-lhe ajuda, também os amigos negaram-lhe ajuda, emprego correto. Eles saíram daqui agorinha mesmo. Note como o mesmo agora reforça o advérbio, o agorinha, né, tá? E naturalmente temos o emprego perfeito correto. Elas mostraram que são honestas mesmas. Agora não tem lógica, porque a relação do mesmas é com o adjetivo honestas. Naturalmente tem que ser um papel de advérbio invariável e a frase correta é: elas mostraram que são honestas mesmo, são honestas de verdade. Ainda, a ação dos policiais foi mesmo importante. Não porque não dá para dizer que a ação dos policiais foi própria importante. Portanto, foi importante mesmo, foi importante realmente ou de verdade. Então, você está diante de situações em que você dá conta de perceber que o mesmo, nesse caso, é uma palavra invariável. Quando você tenta mesma ou mesmas, você tem incorreção gramatical. E agora, um aspecto muito popular é quando o mesmo é proibido, quando você não pode empregá-lo em situações ou em contextos como esse. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado no andar. É uma frase popular, você a encontra em prédios, né? Mas olha o equívoco, nós empregamos a palavra mesmo no lugar de elevador, como se o mesmo pudesse fazer o papel de pronome pessoal. Esse emprego é proibido. Olha a construção correta. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado no andar. É a perfeição. Quer ver um outro exemplo? Não dê carona a pessoas estranhas, pois as mesmas podem ser assaltantes. Olha como a ideia até não é absurda. O camarada emprega mesmas no lugar de pessoas para evitar repetição. A gramática normativa proíbe essa prática porque nesse caso temos de empregar um pronome pessoal. Olha a construção correta. Não dê carona a pessoas estranhas, pois elas podem ser assaltantes. E assim você ficou de bem com a palavra mesmo em várias situações e até resolveu uma questão da banca FCC. Você sabe que as nossas aulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias gratuitamente. Quer colaborar com o nosso projeto? Basta inscrever-se no nosso canal no YouTube e você já está colaborando. Quer ter uma atenção especial? Vai fazer um concurso difícil? Quer mesmo gabaritar a prova de língua portuguesa? Então acesse a nossa loja e você tem todas as minhas aulas, todos os meus cursos por um valor simbólico. Até o nosso próximo encontro.